Olá, amiguinhos e amiguinhas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar uma história super especial que aconteceu há muito tempo. É a história de um bezerro que não era de verdade, mas que causou uma confusão danada. Estão prontos para a nossa aventura? Então, vamos lá. A nossa história de hoje se chama O Bezerro Brilhante e o Grande Erro. Imaginem só. Um montão de gente, o povo de Deus, estava viajando por um deserto enorme. Era areia para todo lado. Eles tinham um líder muito corajoso chamado Moisés. Moisés era amigo de Deus e conversava com ele. Um dia, Deus chamou Moisés para subir numa montanha muito alta, o Monte Sinai. Lá em cima, no meio das nuvens, Deus ia entregar para Moisés umas regras muito importantes que iam ajudar todo mundo a viver feliz e em paz. Essas regras são conhecidas como os 10 mandamentos. Moisés subiu a montanha e falou para o povo: Pessoal, esperem por mim, eu já volto. Não demoro. E lá foi ele. Passou um dia! Passaram 2 dias! Passaram muitos e muitos dias. Moisés estava lá em cima, conversando com Deus, aprendendo tudo direitinho para ensinar ao povo. Mas aqui embaixo, o povo começou a ficar impaciente. Sabe quando a gente espera muito por alguma coisa e começa a ficar agoniado? Foi bem assim que eles se sentiram. Eles começaram a cochichar uns com os outros. Ué, cadê o Moisés? Ele sumiu! Será que ele não vai mais voltar? E agora? Quem vai nos guiar? Eles estavam com medo e se sentindo sozinhos no meio daquele deserto gigante. Em vez de confiarem que Deus estava cuidando deles e que Moisés voltaria, eles tiveram uma ideia muito ruim. Eles foram até Arão, que era o irmão de Moisés, e estava cuidando de tudo, enquanto Moisés estava fora. O povo chegou fazendo a maior bagunça e disse: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com o Moisés. Faça para nós um Deus que possamos ver, um Deus que vá na nossa frente e nos guie. Eles queriam algo que pudessem tocar e olhar, porque estavam esquecendo do Deus verdadeiro. Aquele que a gente não vê com os olhos, mas sente no coração. Arão, vendo toda aquela confusão e talvez com um pouco de medo daquele povo todo agitado, acabou concordando e teve uma ideia que não foi nada legal. Ele disse: Tudo bem, me tragam todos os brincos de ouro que vocês e suas famílias usam. O povo, animado com a ideia, correu e juntou um montão de anéis, pulseiras e brincos de ouro. Era tanto ouro que brilhava sob o sol do deserto. Arão pegou todo aquele ouro, derreteu no fogo e, com umas ferramentas especiais, ele moldou e esculpiu um bezerro. Isso mesmo, um bezerrinho todo feito de ouro puro. Ele brilhava tanto que chegava a doer os olhos. Quando o povo viu aquele bezerro dourado, eles gritaram de alegria, como se tivessem ganhado o melhor presente do mundo. Eles disseram: Este é o nosso Deus. Foi ele que nos tirou lá da terra do Egito. Que engano, pessoal. Não foi um bezerro de ouro que o salvou. Foi o Papai do Céu, o Deus único e verdadeiro. Mas eles estavam tão confusos que esqueceram disso. No dia seguinte, eles fizeram uma festa enorme para o bezerro de ouro. Eles cantaram, dançaram e levaram presentinhos para a estátua, como se ela fosse um deus de verdade. Eles se curvaram diante de um objeto, de um boneco de ouro, e se esqueceram completamente do Deus que os amava e cuidava deles todos os dias. Lá no alto da montanha, Deus, que vê tudo, viu aquela festa e ficou muito triste. Ele disse para Moisés: Moisés, desça depressa. Seu povo, que você tirou do Egito, se desviou do caminho. Eles fizeram um bezerro de ouro e estão adorando ele. Eles se esqueceram de mim muito rápido. O coração de Deus ficou triste porque o povo que ele tanto amava estava trocando ele por um objeto sem vida. Moisés ficou chocado e muito triste também. Ele desceu a montanha correndo, carregando as 2 placas de pedra onde Deus tinha escrito os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Quando Moisés chegou perto do acampamento e ouviu a música
e viu o povo dançando ao redor do bezerro brilhante. Ele ficou tão bravo e tão decepcionado que jogou as tábuas de pedra no chão e elas se quebraram em 1000 pedaços. Ele foi até o meio da confusão e gritou: que vocês fizeram? Ele pegou aquele bezerro de ouro, jogou no fogo até derreter, depois moeu até virar um pozinho bem fino, misturou na água e fez o povo beber. Era para mostrar que aquele Deus deles não era nada. Era só um pó sem poder algum. Moisés ficou muito triste com seu irmão Arão e com todo o povo por terem sido tão impacientes e terem desconfiado do cuidado de Deus. Aquele dia foi muito triste. O povo percebeu o grande erro que cometeu. Eles entenderam que adorar uma estátua ou um objeto era errado e que isso entristecia o coração do único Deus verdadeiro, que os amava de verdade. Mas, sabem qual é a parte mais bonita dessa história? Mesmo depois desse erro tão grande, Moisés subiu a montanha de novo e conversou com Deus. Ele pediu perdão pelo povo. Ele disse: Papai do céu, por favor, perdoe o seu povo. Eles erraram, mas eles estão arrependidos. E Deus, que tem um amor infinito e um coração cheio de perdão, ouviu a oração de Moisés. Ele perdoou o povo e deu a eles uma nova chance. Deus até escreveu os 10 mandamentos de novo, em novas placas de pedra. Essa história nos ensina uma lição muito importante, amiguinhos. O Papai do Céu é o único Deus verdadeiro. Não devemos colocar nada no lugar dele em nosso coração. Nem um brinquedo, nem um jogo, nem mesmo um bezerro de ouro brilhante. Ele nos ama mais do que tudo e quer ser o nosso melhor amigo. E mesmo quando a gente erra, se nos arrependermos de verdade e pedirmos perdão, ele está sempre pronto para nos perdoar e nos dar um abraço bem apertado. E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? É uma história que nos faz pensar, não é mesmo? Se você aprendeu com a história do bezerro brilhante, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, o seu like. E se você ainda não faz parte da nossa turminha, clique no botão de se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.